Os primeiros hominídeos, que deram origem ao homem moderno, viveram sobre a Terra há mais de 4 milhões de anos. Estes homens primitivos, inicialmente, não se distinguiam muito dos outros animais, mas com o passar de milhões de anos, o homem começou a se destacar das outras criaturas do reino animal. Sua elevada capacidade cognitiva permitiu que estes hominídeos começassem a criar ferramentas rústicas que serviriam para moldar o mundo à sua volta, e assim teve início a Idade da Pedra Lascada. Os primeiros homens começaram a criar armas, como clavas, machados, lanças e os primeiros arco e flechas. Mas nenhuma destas ferramentas teve tanto impacto quanto o domínio do fogo. O homem já sabia da existência do fogo, pois fenômenos naturais, como raios, poderiam gerar incêndios naturais, e também existia o fogo, gerado por vulcões em erupção. Mas tudo mudou quando o primeiro homem descobriu a técnica necessária para criar o fogo. O domínio do fogo mudou a forma como os homens primitivos viviam. O fogo servia para afugentar predadores, afastar o frio e as trevas e, é claro, para o preparo de alimentos. O novo costume de assar e cozinhar a carne dos animais deu acesso ao homem a novas fontes de proteína, que seria fundamental para o desenvolvimento neurológico de seus descendentes. Mas o fogo também mudou o ciclo biológico do sono destes homens primitivos. Antes, estes se recolhiam logo após o cair da noite, e com o advento do fogo, eles passaram a se reunir à noite em volta das fogueiras. Este novo hábito possibilitou um novo espaço de socialização, criando um ambiente propício para o desenvolvimento da linguagem. Em volta do fogo, os homens primitivos se reuniam, e certamente um dos principais assuntos eram as histórias e aventuras de seus antepassados. Estas histórias eram passadas de geração a geração de forma oral. Mas os primeiros homens também sentiram a necessidade de registrar de forma mais perene sua existência em nosso planeta. E para isso, eles recorreram à arte. Por todo o globo, os homens deixaram suas marcas gravadas em pedra por meio de desenhos rupestres. E assim, o homem começou a dar seus primeiros passos rumo à civilização. A pré-história. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana. A pré-história é basicamente dividida em 3 períodos: o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Alguns historiadores e alguns livros colocam também o período do Mesolítico, que é um período intermediário. A pré-história é um período da história humana particularmente grande. No período Paleolítico, que é conhecido também como Pedra Lascada, e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10.000 a.C. e foi subdividido em 3 fases, que são Paleolítico inferior, médio e superior. Em todos os períodos do Paleolítico, o homem sobrevivia da coleta e da caça, sendo fundamental no caso da caça a elaboração de ferramentas para auxiliá-lo na obtenção de alimentos. Por depender da caça e da coleta, o homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos do local que estava instalado ficavam escassos. Como a temperatura geral da Terra era mais amena, o homem vivia nas cavernas. Já no Mesolítico, que é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, aconteceu em determinadas partes do mundo. Esse período foi marcado pela olaria, ou seja, produção de cerâmica, e da técnica para a produção de tecidos. Já no Neolítico, que é a última fase do período da pré-história, estendeu-se até o ano 3000 a.C. Nesse período, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem, e por fim houve o desenvolvimento da escrita. O homem se torna sedentário, sobrevivendo de tudo o que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plantio. Junto do desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação dos animais, que auxiliava o homem no transporte de carga
na agricultura, como animal de tração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Todas essas novidades possibilitaram a sedentarização humana, resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, tornaram-se as primeiras cidades do mundo. O período da Idade dos Metais aconteceu por volta do ano 6000 a.C. O homem obteve uma importante conquista. Descobriu que era possível fazer objetos de metais. O primeiro metal trabalhado por ele foi o cobre. Posteriormente, por meio da fusão, misturou cobre com estanho e obteve um metal mais resistente. Passou a produzir armas muito mais poderosas e ferramentas mais eficientes. O uso dos metais nesse período foi o principal fator para o aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas usadas na guerra, na caça e na agricultura. Os vestígios metalúrgicos mais antigos foram encontrados no Irã e na Turquia, no Líbano. Esses são os principais períodos da pré-história. Se você gostou do resumo, deixa aqui o seu like, é claro, comente e se inscreva no canal. A arte, durante o período da pré-história, sem dúvidas teve uma grande importância, já que na época a escrita ainda não havia sido criada. Então, era pela arte que eles representavam seus animais e contavam histórias. Sejam bem-vindos ao canal e hoje iremos começar um novo quadro chamado História na Arte. O termo arte faz referência ao conceito moderno. Sendo assim, para o homem pré-histórico, este conceito não era conhecido. Ou seja, eles não criavam arte com o intuito de contemplação, e sim com a função utilitária que ela possuía. A arte, durante o período da pré-história, era feita para registrar o cotidiano ou ritos que os homens realizavam. Sendo assim, ela foi dividida em dois períodos principais, Paleolítico e Neolítico. Aqui, o grande destaque, quem ganha, são pinturas rupestres, pinturas realizadas em paredes de pedra que surgiram por volta de 40 mil anos atrás. Essas pinturas retratavam homens e animais, geralmente em ambientes de caça. Para realizar a pintura, eram utilizadas terra, flores, sangue, carvão, entre outros. Essas artes são encontradas na caverna de Chauvet, na França, mas também em outros locais, como Espanha, Austrália, Argentina e até mesmo aqui no Brasil, onde o grande centro de arte rupestre fica na Serra da Capivara, localizada no Piauí. Há também registro de esculturas que costumavam ter formas femininas, e uma das mais conhecidas é a Vênus de Willendorf, localizada na Áustria, que tem aproximadamente 25 mil anos de existência. Durante este período, as construções arquitetônicas, como os monumentos megalíticos, foram o grande destaque. Estes monumentos podem ser encontrados em diferentes partes do mundo e estão diretamente relacionados à necessidade do homem de criar registros em homenagem aos seus antepassados. Podem também ter relação com a marcação do tempo ou com a observação dos astros. As estruturas megalíticas mais conhecidas são Stonehenge, na Inglaterra, e o Cromlech dos Almendres, localizada em Portugal. Já foram localizadas estruturas do tipo em diferentes locais, como Irlanda, Itália, Egito e Turquia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like e até a próxima! Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem, faz muito tempo.
Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e inclusive os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10.000 anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.